Bem, estamos de volta com você hoje falando sobre o contentamento. E você pode ter escutado muito agora na ministração o oposto do contentamento, que é o descontentamento. Mas é importante a gente falar sobre ele, porque isso vai nos mostrar, não é? O que nós podemos fazer então, como é que a gente pode vigiar nosso coração para que nós não tenhamos essa atitude dentro dele, não é? Todos nós, em algum momento ou outro da nossa vida, nos descontentamos com alguma circunstância. Porque o contentamento não é só questão de bens, de contentar com o que o dinheiro pode te dar ou com a tua situação financeira. É também em relação à tua posição, ao lugar que você ocupa na casa do Senhor, no ministério, na igreja. Mas também contentar-se em meio das dores, que são algo que você não vai ter escolha sobre eles. Eu vou escolher minha vida, não passar por nenhum tipo de dor e de afronta. Isso é inevitável. A vida vai trazer circunstâncias dolorosas, complicadas e difíceis para todos nós. Mas aprender a me contentar e crer que a graça de Deus sobre a minha vida vai me fortalecer, me dar graça para suportar, é também ter contentamento de que Deus provê tudo que eu preciso para passar por esse deserto, por essa tribulação, por esse momento de dor, por esse momento de vale na minha vida. Amém? Nós vamos àquilo que eu propus a você, que eu já falei, que vamos falar. A questão do contentamento com as nossas posses. Quando Deus fala ali em Êxodo, no capítulo 20, do versículo 13 ao versículo 17, ele dá ali ao povo de Israel e a nós também hoje os 10 mandamentos. E olha que interessante que junto com os 10 mandamentos importantíssimos, junto aos nãos, né? Não vai matar, não vai mentir, não vai adulterar, não furtarás, não darás falso testemunho, em pé de igualdade com todos esses, está esse daqui, que é não cobiçarás. Não vai ter cobiça no teu coração. Então, isso aqui é muito forte, porque está junto com os outros nãos, junto com os outros mandamentos, que são fortes. Não matar, não adulterar, não mentir, não é? Não falar ali, né, difamar alguém, falar falso testemunho contra alguém, tudo isso em pé de igualdade, junto, bem junto, na próxima sequência, que está aqui, se eu não me engano, é o versículo 17, diz, não cobiçarás. Mas aí ele diz mais, o que você não vai cobiçar? Não cobiçarás a casa do teu próximo. O que ele tem, os bens que ele tem naquela casa, não é? A sua família, a sua esposa. E ele diz mais, não cobiçará a mulher do teu próximo. Não cobiçarás também o servo, ou a serva, ou o boi, ou o jumento, nenhuma outra coisa, ou coisa alguma que pertença ao teu próximo. É forte isso. Aqui, nessa época, o jumento, né, o animalzinho que levava, transportava, era camelos e jumentos que levavam a pessoa. Então, se fosse hoje em dia, seria não cobice a moto, não cobice o carro, não cobice o avião, o helicóptero, o ônibus que o teu vizinho possa ter. Então está dizendo aqui, junto com todas as outras coisas que são pecados, este é um pecado também. Não cobiçarás o que o teu próximo tem. Lucas, no Novo Testamento, o autor desse evangelho, claro, inspirado pelo Espírito Santo, diz aqui em Lucas 12, no versículo 15, Jesus que fala essas palavras. Então, Jesus lhes recomendou dizendo, tende cuidado de guardar-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste nas abundâncias dos bens que ele possui. E aí que está o nosso problema. Nós qualificamos e determinamos
o valor de uma pessoa pela casa que ela mora, pelo carro que ela guia, pelas coisas que ela tem, que é errado, que é completamente equivocado. É o que Jesus diz. Cuidado com essa questão da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância do que ele possui. Não é isso que faz ele ser o que ele é. Mas a sociedade que nós vivemos, ela é um tanto deturpada. E ela incita isso. Olha, você não tem isso? Poxa, você está perdendo outra coisa. E gera um descontentamento na pessoa quando ela vê na TV, vê na propaganda, vê naquela pessoa e ela não tem. Mas Jesus está dizendo essas palavras. Cuidado de guardar teu coração de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste nas abundâncias dos bens que ele possui. Jesus está aqui dizendo, vigiai, cuidai, com o perigo do quê? Do descontentamento. A palavra que Jesus fala é bem forte, cuidado, vigia, cuidado. E o apóstolo Paulo fala a mesma coisa para Timóteo. Quando ele fala aqui em Timóteo capítulo 6, no versículo 11, cuidado, Timóteo, se contente com o quê? Com a tua vestimenta, com o teu alimento, com a tua posição na igreja, com tudo que você faz, com o que você é. Hebreus capítulo 13, anota esses versículos. Lucas 12, versículo 15, Mateus capítulo... eu não citei Mateus, perdão. Citei aqui 1 Timóteo 6, 6, 1 Timóteo 6, 11 também. E Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que vocês têm, com aquilo que vocês possuem. Porque ele tem vos dito, de maneira alguma vou deixar vocês e jamais vos abandonarei ou vos deixarei. Não vou abandonar vocês. Mas olha o que Jesus fala aqui. Olha a palavra do Senhor em Hebreus. Cuidado, seja a vossa vida sem avareza. A avareza é muito perigosa. Um homem avarento nunca vai ter contentamento. Nunca. O descontentamento nasce na avareza. A pessoa avarenta que quer tudo. Aí você pensa, mas ela tem tantas coisas, ela deve ser tão contente. Nada. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer, mais descontente ela está. Isso é perigoso, porque Jesus fala isso. Então cuidado na hora de você estar querendo invejar e falar, olha, aquela pessoa tem tanta coisa, coitada. Porque quanto mais ela tem, mais ela quer. E o descontentamento é algo maligno. Lembra de onde ele nasceu? A base, a origem do que ele estava descontente com a sua posição, que é Lúcifer. Então olha só, Jesus está falando ali, batendo bem. Não consiste nas coisas que você tem. O contentamento, então, a atitude que Deus fala aqui para nós em relação, né, ao descontentamento aqui, não é? O contentamento da vida do cristão deve ser uma atitude dominante e não um luxo. É um luxo que eu vou querer ter. Não, é uma necessidade. E ela não vem porque você tem alguma coisa. Não é o que você tem que vai determinar o teu contentamento. É se contentar, mesmo se é muito ou é pouco, porque muitas pessoas têm muito e não se contentam com muito que tem. Uma vez, Rockefeller, que é um homem milionário nos Estados Unidos, inclusive alguns prédios em Nova York, tem o nome dele, né, o edifício Rockefeller, foi perguntado a ele o seguinte, até onde você se diz que você está contente, que você se diz por satisfeito, não é? O que você precisa para dizer, estou bem? Sabe o que ele falou? Só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Aí sim eu vou estar contente. Isso quer dizer, ele nunca vai estar. Então não podemos depender dos nossos bens para dizer, eu tenho contentamento, estou feliz. Porque muitas pessoas têm e não se contentam. O segredo do contentamento na vida do cristão está aqui. Como eu posso ter mais contentamento? Eu diria que uma das coisas mais importantes para o homem e a mulher ter contentamento chama-se
gratidão. Quando você é grato por aquilo que você já tem, por tudo que Deus já tem feito na sua vida, aquele sentimento de gratidão vai gerar contentamento na tua vida. O ingrato nunca vai estar contente. O avarento sempre vai querer mais. O descontente, o ingrato que murmura também. Mas a gratidão no nosso coração gera contentamento. E contentamento gera gratidão. Poxa, Senhor, que bênção, muito obrigada. E quando você agradece, Senhor, obrigada, você começa a sentir, poxa, Deus tem me provido. Eu estou contente com o que eu tenho, com aquilo que Deus tem me dado. Olha que forte hoje a palavra do Senhor para os nossos corações. Como todas as outras virtudes que desejamos desenvolver na nossa vida, a maneira de desenvolver também o contentamento é pela renovação da nossa mente. É vida renovada na palavra, vida com Deus. Não tem como, a parte de Deus, sem estar na palavra, com a minha mente renovada através dela, eu ter essa atitude. Não tem. Amém? É bíblico. Renovando a minha mente, buscando Deus, entendendo os princípios de Deus. Amém? E tem versículos que vão nos ajudar. Já citei alguns para você. Lucas capítulo 12, versículo 15. 1 Timóteo fala muito sobre isso no capítulo 6. E Hebreus 13, 5. Olha o que fala o Salmo 119, no versículo, 36 e 37. Inclina o meu coração, inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Senhor, inclina o meu coração na tua palavra, em te buscar, em saber quem tu és, em renovar o meu coração e a minha mente, e não em cobiçar, e invejar e desejar aquilo que não é meu. O versículo 37 diz: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. A nossa maior ambição não deve ser ter ou ser, mas deve estar em agradar Deus, amar Deus, sabe? E deve ser, claro, o contentamento, o resultado do meu andar com Ele e o resultado da minha percepção de tudo que Ele tem feito na minha vida. Reconhecer chama-se gratidão, ser grato a Deus. Lembra-se, o contentamento é aperfeiçoado em nós quando nós compartilhamos com o próximo, quando nós somos generosos. Quanto mais eu compartilho, mais contentamento terei. Quanto mais generoso, mais contentamento terei. Por isso que o avarento nunca tem contentamento. Você acha que ele vai abençoar outro, generoso em ofertar, em abençoar missões, abençoar a igreja, abençoar o seu irmão que está passando necessidade, até parentes mais próximos que precisam dele. Ele é mão fechada, ele é avarento, ele não tem contentamento. Por isso, quanto mais generoso, abençoador, grato, mais contentamento terei também. É uma via de mão dupla. Não é? É interessante. O contentamento é o oposto da avareza. Por isso, Hebreus capítulo 13 fala: não seja a vossa vida sem avareza. Por quê? Né? Eu estou contigo, nunca vou deixar vocês. Não precisa preocupar. Eu vou prover, eu vou abençoar, eu vou dar, eu vou prover nos mínimos detalhes. Mas cuidado com a cobiça, cuidado com a avareza, cuidado com o descontentamento que é gerado pelo orgulho no nosso coração. Mas eu merecia mais, eu merecia aquela posição, eu merecia ser aquela pessoa, era minha aquela posição, é meu aquele bem. Tudo gerado pelo descontentamento, que é gerado
pelo orgulho. Então, o coração avarento é um coração orgulhoso. Um coração avarento, mesquinho, tem umas palavras aqui um pouco fortes. Um coração invejoso, ele é um coração, eu anotei aqui, descontente, invejoso, ganancioso. É esse do avarento, que está sempre descontente com aquilo que ele tem, com aquilo que ele é, com aquilo que ele faz, com a sua posição ordenada por Deus, aonde Deus o colocou, ele está descontente. Lúcifer era um anjo de luz, colocado por Deus na posição que ele ocupava. E ele se descontentou com aquela posição, que era uma posição nobre, o anjo de luz. Ele era um levita, adorador, ele era assim de excelência, mas ele se rebelou. Então temos que ter cuidado com as origens do descontentamento, que é a rebelião, que é o ressentimento, não é? Ocasionado, que vem com essa rebelião, que é também o sentimento de orgulho, de se descontentar. E nós precisamos entender a questão da gratidão a Deus, o contentamento que vem. Amém? Eu vou terminar com um versículo que eu acho que é muito forte. Nós começamos com 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, que fala, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Mas o segundo versículo que eu acho tão forte foi aquele dito por Jesus. E ele fala o seguinte em Lucas capítulo 12, versículo 15. Então Jesus lhe recomendou dizendo, tende cuidado em guardar-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Amém? Palavra de Deus hoje sobre o contentamento. Não é um luxo, não. É uma necessidade. E como é que eu me contento mais? Renovando a minha mente em Deus. Entendendo os princípios da palavra. Vivendo em Deus. Vivendo em gratidão. Sabe? Vivendo no reconhecimento que eu não mereço nada. Ah, mas eu merecia. Não merecemos. Tudo que é nos dado é pela graça, pelo favor, pela bondade e pela misericórdia de Deus. Nós temos que reconhecer isso. Graça. Tudo que vem, este lado aqui, lá do inferno, que é pro lado de cá, que a gente não esperamos nunca ter, né, para lá, tudo para cá é a graça de Deus. Não merecíamos nada. Merecíamos o quê? O destino pelo pecado, que é a maldição eterna. É aquilo que merecíamos. Mas Deus, na infinita graça, enviou Jesus. Então, depois que Jesus veio, tudo pro lado de cá, que veio com a salvação, é tudo pela graça. Provisão, bens, tudo que temos é a graça de Deus na nossa vida. Gratidão é essencial na vida do homem e da mulher que exerce o contentamento. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo e daqui a pouco mais nós voltamos orando com você.